Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Estamos no mês de novembro, mês azul, e eu tô aqui, né, em homenagem a esse mês. Eu me vesti de azul hoje, porque a gente tá falando dos homens. Claro, né, que o mês fala sobre a saúde masculina, mas a gente está tirando um pouquinho de tempo para falar, para buscar de volta, né, para rebuscar, né, as verdadeiras funções dos homens, que hoje a gente falou semana passada. Se você não assistiu o programa da semana passada, volta lá, porque foi bem interessante sobre essa questão masculina, né? Então nós estamos falando nesse tema com o apóstolo Neuci José Rorato toda segunda-feira, 9 horas da manhã. Você pode nos encontrar aqui falando sobre as questões da vida. Seja bem-vindo, pastor. Bom dia, pastora Eliane. Bom dia a todos que nos seguem, que tenhamos um dia proveitoso. O assunto promete. É o mês aí que os homens precisam, já que foi dedicado esse mês, tomar um cuidado, porque no mercado de trabalho os homens já estão perdendo. E na saúde, ai. As mulheres são mais ligeiras, mais hábeis, mais preventivas, mais cuidadosas. E o homem, antes de eu passar para... Eu conheci um homem, ele era um pouquinho mais velho que eu. Eu não sou velho, mas um pouquinho mais maduro. Ele não se cuidava. Como prova... Ele usava pouco até camisa e calçado. Trabalhava no interior, tinha lá um plantel de vacas, entregava leite e coisa e tal. O cara, olha, enfrentava o sol, o frio, e um dia assim, outro também. E chegou um tempo que ele teve que ir no médico. E quando o médico examinou, estava com câncer de próstata. Como ele não gostava de ir a médico e ter que ir para o hospital, ele resolveu encerrar a vida dele por aí mesmo. E tem homens que ainda mantêm muito tabu. Vai deixando, vai empurrando, vai postergando e não cuida bem da saúde, e quando vê, não tem mais conserto. Aquela pessoa muito conhecida minha, ainda tenho amizade e comunicação com o filho dele, ele preferiu entrar num açude dele mesmo, se agarrar lá numa raiz, lá no fundo, e ficar por lá. Pois é, não espere as consequências lhe assustarem. É melhor prevenir do que remediar. Aproveite que é um mês que a sociedade toda, a mídia, enfim, e ventila bastante a saúde do homem, mas não é só a saúde física. A saúde física, a saúde do corpo, apenas lhe dá uma vitalidade, estende um pouco mais a sua vida, lhe dá longevidade. Mas a saúde mental, a saúde espiritual, o homem que cuida da saúde espiritual, ele exerce um bom sacerdócio dentro do seu lar. Ele é um bom pai, um bom marido, um bom gestor, um bom provedor. Ele é um referencial. Ele é honrado pela família. Ah, legal. Isso aí. Olha aí, ó, um perfil, né? O pastor aqui falou um perfil sobre como deve ser um homem. E nós queremos aproveitar, né, que você está nos assistindo hoje e agradecer. Nós estamos chegando no final do ano, né? Tivemos aí tantos episódios esse ano, toda segunda-feira, gente. Eu não fiz a conta ali, né? Mas a gente tem aí quase são 250 e poucos dias, são semanas
4 vezes 10, 40, mais de 50 episódios que a gente gravou esse ano e ainda vai, né, estar até o final do ano trazendo para vocês. E sempre temos aqueles que são extremamente fiéis, que estão ali assistindo os episódios. Queremos agradecer a sua presença, a sua participação e convidá-lo, né, a permanecer com a gente enquanto o Senhor assim permitir. Nós falamos do Ministério Batista Cristo é a Vida da cidade de Novo Hamburgo. Pastor, o senhor traçou ali um perfil, né, de o homem. Eu sou assim. Até uma coisa difícil de falar, mas parece que é meio romântico esse tipo de homem, sabe? É muito procurado, mas é pouco achado. Meio romântico, né? Porque, olha, se buscar um homem assim, misericórdia, né? Mas que nós possamos, através do Evangelho de Jesus Cristo, que o Senhor tenha condição de construir, né, na vida dos futuros homens isso. Mas quero fazer uma pergunta para o senhor. Esse homem aí, eu não sei se a gente vai achar ele ainda, né? Talvez só os que têm mais de 60, 70 anos. Agora, os que estão chegando, não estão nem aí para muitas coisas. Mas quero perguntar uma coisa para o senhor. Aonde estava Adão quando Eva pecou? Bom, Adão se sentia tão seguro, porque lá não tinha concorrente, que deixou ela em plena liberdade. E o diabo, vendo isso, tentou desenvolver com Eva uma amizade, um bate-papo. E todo desvio começa com bate-papo, principalmente na área feminina. A hora que uma mulher começa a dar trela, ela se apega. Não sei como é que era a voz da serpente, mas teve um bom bate-papo com a serpente, ao ponto da serpente induzi-la. Onde estava Adão? Talvez sozinho passeando no jardim, pois o jardim era todo deles. E aí? Então, se você não quer perder o que tem, não se afaste do que tem. Opa, olha aí. Tá? Não dê muita liberdade. Como é que se diz? Cuide o que tem por causa da concorrência. Porque hoje a concorrência, ela é acirrada, né, pastor? Eu vou contar uma historinha aqui, para a gente até desenvolver essa fala. Um homem contando, né, que ele chegou para ele começou a observar a esposa. E ele começou a observar que quando ele chegava, ela desligava o celular. Ela parava de falar no celular. Aí, muitas vezes ela ia atender o telefone quando eles estavam juntos e ela saía de perto deles. Ia para um lado e tal, dizia que era assunto do trabalho, etc, né? E aí um dia eles tiveram aquelas festas de final de ano das empresas, né? E ele chegou lá e ele viu que ela tinha um colega muito próximo de trabalho, que ele era muito próximo, e ele percebeu que ela deu para ele deu para ela um guardanapo. E tá, mas ele estava só na observação. E ele falava alguma coisa para ela e ela dizia: "Tu é louco. Tu tá imaginando coisa, não sei o quê", aquela coisa toda, né, pastor? E aí depois, passou um tempo, 3 meses depois disso, ela pediu a separação, o divórcio, e parece que esse colega de trabalho também pediu o divórcio. E eles ficaram juntos, né? Então, assim, hoje, esse tipo de comportamento, ele era muito mais masculino do que feminino. E hoje a gente viu essa inversão de valores, onde a mulher hoje é a caçadora, vamos dizer assim. A mulher hoje é a caçada e a caçadora, né? E ela, imagina, ela tem uma situação de casamento com ele, mas assim, não houve o respeito e ele perdeu ela para esse colega de trabalho, né? Isso é muito comum nos dias de hoje. Por quê, pastor? Por que o homem hoje
ele não está conseguindo sustentar esses casamentos. Tem muitas vertentes e houve no passar do tempo, com a evolução, com todas as melhorias que a ciência e a tecnologia trouxe. E hoje, por que está invertido o quadro? Lá na década de 50, 60, era o homem, sim, o caçador, que além de ter família em casa, ele tinha amantes, tinha mais de uma família. E as mulheres na época, essas pseudas amantes, elas não entregavam, porque ninguém mais queria ela daí. Então ela vivia essa vida, bigâmia, sendo a segunda, sendo a estepe, sendo quebra-galho, e iam levando a vida. E isso inverteu hoje. Porque a mulher, na época, não tinha. As novelas, sabe como é que eram? Na rádio. Era apenas uns contos de novela. Não tinha televisão. Não tinha tanto shopping. A mulher não tinha também condições dela. Sim, porque ela não trabalhava fora, então ela não tinha recurso, né? Exatamente, ela estava restrita dentro de casa. E isso inverteu. E, por exemplo, o homem tem entendimento de projeção para o futuro. A mulher tem sentimento de viver momentos. Então, hoje, o que o mundo está oferecendo é requinte, é prato cheio, é cardápio fino para a alma feminina. As novidades, as inovações, a mídia, as novelas, tanta coisa aí. É a alma feminina que se deleita com isso. E depois da alma se deleitar, se viciar, provar, ela não fica sem. Não fica sem. Porque há o fator comparação. Exatamente. Há o fator Então comparação. houve uma inversão. Houve uma inversão. Claro que tem mulheres, eu faço na minha axiologia, na minha experiência, na minha avaliação entre o homem e a mulher, o homem usa 80% do entendimento e 20% da alma, de sentimento. A mulher é o contrário, usa 80% de sentimento, que é a sua alma, e 20% de entendimento. Por isso que entre as mulheres bem-sucedidas, 20% vai ser cabeça, sim. Está sendo cabeça aonde estão. Por quê? Porque usa o entendimento. E a mulher que administra bem a sua vida pelo entendimento, ela não se corrompe. Mas a mulher que vive a nível de alma é um perigo. É comparada a uma criança. E uma criança é comprada por brinquedos, por ilusões. Até a criança é tão suscetível, fácil de ser levada, convencida, que Jesus até usa a criança como um modelo para fazer parte do reino. Porque a criança acredita. Há poucos dias aí foi pego aí um grupo aí de americanos enganadores de mulheres. Começa com um relacionamento, se fazendo de carente, de ajuda, de companheirismo, até dominar a alma para limpar a conta dela. Então, a alma, todos nós temos. Sentimento é coisa linda, mas tudo tem que ser bem administrado, uma boa gestão e se apegar a valores. Nunca se esquecer que tudo é belo, mas há uma eternidade.
Quando Salomão fala em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, ele diz assim: e Deus fez as coisas belas no devido tempo. E Deus fez todas as coisas belas no seu devido tempo. Esse versículo 11, ele é um arremate do 1 ao 8. Tempo de nascer, crescer, plantar, colher, amar, aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz e tempo de morrer. E tudo é belo, porque há uma eternidade esperando. E é como a gente vive cada tempo da nossa vida, o tempo de sermos almáticos, o tempo de sermos sonhadores, o tempo de pensar na vida, projetar a vida, o tempo de nos ajustar numa linha de entendimento para chegar a um ponto determinado. É a gestão sobre o tempo. E é no entendimento que se faz uma boa gestão. Então é linda a alma feminina. É como criança. Ela vê detalhes, ela vê as coisas. Não, a mulher vê as coisas de outra maneira, né? Você pode muito bem, você sabe quando uma mulher ela está em frente do empreendimento, ou quando ela é ajudadora do seu esposo em um pequeno negócio. Você chega no lugar e você sabe que ali teve a mão de uma mulher, né? Assim, um evento, quando você vai, você sabe que uma mulher botou a mão ali. Então, são as funções que Deus estabeleceu e que, se bem organizadas, podem realmente transformar o casal, né, em grandes empreendedores. Mas eu queria dizer uma coisa, queria que, assim, para a gente poder trazer uma luz, né? Por exemplo, esses tempos eu atendi um homem, eu não costumo não atender homens assim, né, pastor, porque não dá coisa, mas aquele cidadão, eu resolvi ouvi-lo, né, e sabe o que ele falou para mim? Eu queria, pastora, que tu falasse com a minha mulher para ela fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Na verdade, ele queria que eu ensinasse a mulher dele a ser mulher, né? A ser mulher. Aí eu fiquei assim, né? Puxa vida, ele é o homem da casa, ele tem total, ele vive com ela e ele vem pedir para uma outra pessoa, uma terceira pessoa, falar para a mulher dele algumas coisas que são absolutamente óbvias de uma mulher, tipo arrumar a casa, organizar as coisas, sabe? Então aquilo me deixou assim bem pensativa, né? Mas agora vamos lá. Vamos dizer que o homem ele viveu a vida dele, ele entrou nesse novo sistema, né, nesse novo mundo, nessa nova maneira, nesse homem sem H que o Senhor fala, né, ele cresceu, ele foi construído nisso, né, não fazendo nada em casa, enfim, né, então quando chega a fase adulta não sabe fazer nada, né, e ele se converte, ele tem um encontro com Cristo. Bom, ele teve um encontro com Cristo, ele começa a ler as Escrituras e ele começa a ver que existem funções diferentes. É que a mulher tem a sua função e eu creio que por isso que ele procurou, porque eu agora entendi. Eu tenho uma função para exercer dentro do lar. Agora, o que eu vou fazer com a minha mulher que não entendeu, né? Eu acho que foi esse o motivo que ele me procurou. Então, aí ele quer hoje, ele consegue hoje, essa é a pergunta, retomar esse sacerdócio, sendo que ele já tem uma companhia, ele já tem uma família já estruturada, organizada, que vive ali 10, 20 anos junto, ele consegue retomar esse governo? Pois, é uma situação bem difícil. A coisa mais difícil para o ser humano é mudar a cultura. Tudo aquilo que se aculturou não é de um dia para o outro, de um mês ou de um ano para o outro. Não. Tudo aquilo que se aculturou se automatizou. Então, por isso que antes de entrar num relacionamento, a primeira coisa que precisa se examinar a cultura. Porque vai se unir duas culturas. E a cultura não é só o saber, a parte intelectual, de conhecimento, de vivência em empreendimentos. Não.
cultura da família, hábitos e hábitos bem simples. Então mudar uma cultura não é fácil. E justamente a primeira crise de um relacionamento chama-se choque de cultura. Vocês já ouviram isso aí como é que se diz? É retórica de alguns pregadores quando vão falar sobre família. Tá? Eu sei que casou lá um moço e uma moça e foram viver a vida deles na sua casa. E a moça não cozinhava igual a mãe do marido. E cada vez, cada refeição, mas não está igual a da minha mãe. E vai indo. Chegou o ponto que a esposa ficou tão machucada, ressentida, estava tão preocupada que não acertava o tempero ou a comida para o marido. E um dia ela queimou o feijão. E aquele dia que ela queimou o feijão, ela estava com medo até de apanhar. E ela inventou lá uma dor. Mulher gosta muito de inventar dor quando não quer as coisas. Olha aí o machismo. Isso é verdade, isso... Conheço essas manhas, tá? Aí ela, eu não vou almoçar hoje contigo. Tá, me perdoa, mas eu não estou bem, eu não vou almoçar. Porque tinha queimado o feijão. E ela foi até se esconder. Foi pro quarto. Daqui um pouco o marido grita: Fulana, vem cá. Parabéns, você acertou a comida da minha mãe. A mãe dele era acostumada a fazer para eles feijão queimado. E ela errando acertou. Então a cultura é uma... desculpa a expressão, é uma desgraça. Porque está entranhado, automatizado. E mudar aquilo que está automatizado, misericórdia. Mudar uma linguagem que está aculturada leva muito tempo. Eu levei muito tempo a mudar a minha linguagem. Então, mudar uma cultura não é fácil. Então, por que a Bíblia diz, por que Paulo fala, não vos prendais a um jugo desigual? Cultura é um jugo. Só que é um jugo que está construído, automatizado, na maneira de ver. Tá? Como disse já uma pessoa que eu admirava muito, ele disse assim: tem pessoas que admiram os olhos, outros arremela. Isso é questão de cultura. Então, fazer uma aliança, se comprometer a andar junto, a construir junto, a repartir o espaço juntos, tem que ver se as culturas dão certo. Antes disso é a cultura. Tá, mas se a pessoa já casou, pastor? Já, ela converteu já 10 anos de casamento. Mas olha, tem que ter muita graça. Muita graça. Muita graça. Paciência. Mas aí tem outro detalhe. A própria palavra de Deus ensina que a mulher sábia edifica a casa. A mulher virtuosa, se o marido confia nela, e o valor dela excede ao de finas joias. Então a mulher sábia sabe. Eu acho engraçado que para conquistar o homem, a mulher sabe as manias, as malandragens, tá? Mas depois que conquistou, ela parece que, algumas, né, emburrecem. Aí elas se desleixam, não cuidam mais do corpo, não cuidam mais da casa, não cuidam e não atendem sabendo o que o seu parceiro
foi atraído por ela. Então, eu acho que para quem quer se dar bem na vida, nunca faça nada que não possa continuar fazendo. E você que atraiu o seu companheiro com as suas habilidades, não esqueça essas habilidades que o atraiu. Porque se elas continuarem, você vai manter esse relacionamento. Não deu muita esperança para os homens. Mas assim, a gente vai numa outra vez falar sobre isso, né? Mas como é que o homem vai tomar o governo dessa casa? Para a gente encerrar agora, nosso episódio foi, né? Mas só para eu já contei esse fato aqui, e foi um fato verídico, por isso eu tô contando, né? A menininha casou, menininha rica, pastor, filhinha de papai rico, casou com um rapaz normal, consciente, temente a Deus, né? Contei isso aqui já. E aí, quando chegou no segundo ano de casamento, acho que foi, não me lembro mais, ela chegou na mesa e disse pro marido, né? Olha, o meu pai trocava o meu carro todas as vezes que ele chegava a 25 mil quilômetros, né? E eles estavam ali começando a vida do jeito, né? E o marido disse, mas nós não vamos trocar. Nós hoje estamos com outros compromissos, nós não vamos trocar carro agora. O que ela fez, pastor? Ela foi lá no pai e disse, marcou um momento com os pais, fez o almoço, né, com as famílias e disse, né, sem ele, sem o marido, e disse, o fulano lá disse que a gente não vai trocar de carro porque a gente tem outros compromissos. O que o pai fez? Não, filha, o pai vai trocar teu carro, não te preocupa. Aí ela chega em casa com o carro novo. Qual é a postura que esse homem vai ter? Por isso que quando o senhor falava sobre cultura, isso eu estou falando para quem ainda vai ter um casamento, né? Precisa examinar. Isso é muito sério. Porque o que o pai dessa menina fez com boa intenção? Ele não fez isso com má intenção. Ele tirou toda a autoridade e governo do marido dela dentro de casa. Ali eu não sei como está hoje, né? Não acompanhei mais o caso, mas eu acho que ali ele colocou o antes e depois. Ele instalou uma crise no relacionamento. Exatamente. Né? Então, é esse tipo de posição que eu acho que a gente vai ter que falar num outro momento, pastor. Mas eu vou concluir alguma coisinha aqui nessa colocação que você fez desse homem que lhe procurou. Ele fez certo. Porque de acordo com como está a situação, o homem não pode mostrar o que a mulher precisa mudar porque ela se ofende, não aceita. Então, o homem não muda a mulher não muda o homem. É mais fácil vir de fora uma interferência, uma ajuda, tá? Mas não igual ao pai, tá? Sim. Tá? Aí estragou a situação. Aí tirou a autoridade do marido. Tirou, tá? Sim. Então era a oportunidade de devolver o produto. A gente pode passar para o próximo episódio uma outra situação, pastor. Nos tempos de Jesus, haviam mais 2 rabinos e cada um deles tinha uma linha de pensamento, né? E foi perguntado para Jesus sobre o divórcio, e aí Jesus falou sobre as questões da Gênese, né? Da separação. Mas o senhor estava falando sobre queimar feijão, e eu estava lembrando disso. Naquela época, se uma mulher fizesse qualquer coisa, inclusive assim, esses detalhes irrelevantes, vamos dizer assim, né? O marido podia pedir o divórcio. Né? Podia haver, porque havia essa desvalorização da mulher mesmo. A mulher era um produto de troca se fosse necessário, né? Então acho que a gente pode falar um pouquinho sobre essas questões de valorização hoje, que o homem também perdeu, tá, pastor? Embora, claro, não esteja naquele mesmo nível de eu troco porque queimou o feijão, mas o homem também deixou algumas coisas para trás e por isso a mulher
hoje ela também tem o poder de troca, né? Sim. Mas enfim, a gente vai falar sobre essas questões ainda, estamos no mês dos homens ainda, né? Pastor, última palavra aí. Porventura andarão dois juntos se não houver acordo? Até a próxima. Até a próxima.